Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora da preocupação do Lula com o Senado, né? Ontem o Lula fez um discurso lá no diretório do PT, falou um monte de merda, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem, né? O Lula falando um monte de merda lá no diretório do PT, mas uma das merdas que ele falou chamou atenção, né? Que foi o Lula se preocupa com o Senado. Se a direita eleger 17, serão maioria no Senado. Para você ter uma ideia de como que a gente fez uma boa eleição para o Senado em 2022, é realmente impressionante a eleição de 2022, como foi boa para a direita, apesar do Bolsonaro ter perdido a eleição, ela foi muito boa para a direita no final das contas, né? E a situação é que a gente tem uma proximidade muito grande disso daqui, né? E com 17 a gente já é maioria no Senado. Lembra que maioria no Senado, assim, é lógico que é uma coisa positiva. Primeiro, você faz o presidente do Senado, que pode botar os pedidos de impeachment para votar. Então, maioria já é uma coisa ótima, né? Mas para aprovar o impeachment de ministro do Supremo, a gente tem que ter mais do que a maioria, a gente tem que eleger mais gente ainda para o Senado para poder garantir uma maioria sólida, 2/3 de maioria, que a gente aprova o impeachment, tira o Xandão, tira o Dino, tira o Zanin, tira todo mundo de lá, se for o caso, né? E o Lula está apavorado com isso. Isso é um ponto que ele colocou lá e que eles estão vendo que é o grande problema dessa história toda. Essa notícia foi sugerida por o melhor sugestor de pautas desse canal, Max Ray, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês, a preocupação desse pessoal está grande, né? Eles viram com as manifestações de ontem, dia 3, que muita gente vai votar no Bolsonaro, muita gente gosta do Bolsonaro. Lembra, todo esse processo que eles estão fazendo contra o Bolsonaro não é para prender Bolsonaro. Se fosse para prender Bolsonaro, eles já tinham prendido o Bolsonaro. É a coisa mais fácil do mundo. O Alexandre de Moraes já prendeu um monte de gente sem ter absolutamente nenhum motivo. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem motivos para ser preso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Alexandre de Moraes, se ele quiser, ele dá uma canetada e prende o Bolsonaro e ponto, e acabou a história toda, né? Então, esse é o ponto no final das contas, né? E o que eles querem com esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é tentar fazer com que as pessoas não gostem do Bolsonaro. Na verdade, é isso que eles têm procurado fazer desde 2019, tá? Eu conto sempre essa história aqui, mas eu acho que é importante ressaltar para o pessoal isso. Sempre tem gente nova aqui no canal que não assistiu meus vídeos antigos, então você que já está aqui no canal há um tempo, eu vou pedir desculpa, vou contar de novo essa história, mas o fato é o seguinte, o pessoal, quando o Bolsonaro ganhou em 2018, era inesperado. O PSDB, o PSD, a centro-esquerda queria fazer um esquema para o PSDB ganhar a eleição. Eles achavam que o Alckmin ia ganhar a eleição em 2018, né? Depois que tiraram Lula, vai ser a vez do PSDB, vai ser a vez do Alckmin, ou do Aécio, ou de alguém da esquerda, né? Da centro-esquerda, para ganhar a eleição, né? Quando o Bolsonaro despontou nas pesquisas e coisa e tal, não foi uma coisa por acaso, eu já expliquei para vocês, o Bolsonaro tem um histórico de combate contra o PT que é muito anterior até o PSDB, até o MBL, até essa turma toda aí. E então o povo brasileiro se identificou com o Bolsonaro, votou no Bolsonaro. Qual que foi o que o PSDB pensou? Não, o Bolsonaro não vai conseguir governar, ele vai chegar lá, vai fazer um monte de merda, vai cair rapidinho, a gente aqui do PSDB toma conta e ajuda tudo e ajusta tudo. E inclusive tinha uma parte dos infiltrados, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, tinha uma turminha infiltrada no governo Bolsonaro que estava ali justamente preparando a coisa para dar merda para o Bolsonaro, e daí o PSDB assumiu o governo, né? Talvez deixasse o Bolsonaro como figura do governo, mas o PSDB assumindo de fato o governo do país, né? E eu tentar tirar o Bolsonaro na base da acusação da Marielle. Vocês lembram dessa história? Em outubro de 2019, quando a Rede Globo foi entrevistar um porteiro do condomínio do Bolsonaro que disse que o assassino da Marielle tinha perguntado pelo nome do Bolsonaro no condomínio, mas o Carlos Bolsonaro foi rápido demais, foi lá na portaria, mostrou, tocou o som lá da coisa da portaria, mostrando que não, que o cara procurou de fato o outro sujeito lá, o outro assassino lá. Realmente o assassino da Marielle morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, mas não teve nada a ver com o Bolsonaro essa história, né? Ou seja, aquilo ali já foi o Dória tentando derrubar o Bolsonaro, já foi o pessoal do PSDB tentando derrubar o Bolsonaro. É isso que aconteceu naquela época, né?
era como eles esperavam, controlar o governo do Bolsonaro, tirando o Bolsonaro. A velha história que o pessoal fala, não, vamos ter que pegar os votos do Bolsonaro sem o Bolsonaro, né? Ah, a população brasileira está enganada com o Bolsonaro, votaram, teve um disparo em massa que fez as pessoas votarem no Bolsonaro. Não é isso. A identificação do brasileiro com o Bolsonaro é muito mais profunda que isso, né? Mas enfim, aí quando aconteceu isso, né, beleza, não conseguiram. Aí quando começou a pandemia em 2020, ele, não, agora o Bolsonaro cai. Não, a pandemia, porra, até um presidente popular teria problemas numa pandemia. Então o Bolsonaro vai se ferrar nessa pandemia. Agora pronto, agora o Dória vai fazer a vacina do Dória e agora o Dória vai ser o grande campeão das vacinas e coisa e tal. E deu o que deu, né? Ou seja, o Bolsonaro não caiu, continuou forte no governo. E uma coisa que muita gente esquece, né? O pessoal diz que não, que o Bolsonaro não sabe negociar. Ao contrário, meu amigo, o Bolsonaro ficou muito tempo no Congresso, ele foi congressista por muito tempo, ele sabe sim negociar, ele conhece muito bem o funcionamento do Congresso, então ele conseguiu sim se manter sem problema nenhum, não teve em nenhum momento ameaçado de nada, embora tenham tentado fazer o impeachment dele de todas as formas possíveis, né? E aí o pessoal ficou encucado, como é que pode? Pô, Bolsonaro, numa pandemia, continua tendo apoio, né? O Bolsonaro chamava manifestações, iam milhares de pessoas nas manifestações, mesmo logo depois da pandemia o pessoal ia e coisa e tal. Qualquer lugar que o Bolsonaro ia era bem recebido e coisa e tal. Aí, pô, como é que pode? Aí que inventaram a história do gabinete do ódio, que não porque Bolsonaro, ele lá na presidência da República, ele alimenta uma rede de influenciadores que fazem propaganda, o que sempre foi mentira. Se tivesse algum traço disso, teria sido um escândalo na época, nunca saiu nada, porque realmente não existia esse tipo de coisa. No final das contas, a visão deles é, não, quando ele tirar Bolsonaro em 2022, aí pronto, ele não vai ter mais dinheiro para alimentar esse suposto gabinete do ódio, essa rede de influenciadores dele, e aí vai acabar o governo Bolsonaro, aí as pessoas vão deixar de gostar do Bolsonaro. Só que tiraram o Bolsonaro em 2022, meteram o dedão na balança lá para tirar o Bolsonaro em 2022, e não perdeu o apoio, né? Então eles continuam com essa ideia de que não, que Bolsonaro não pode, Bolsonaro é inaceitável, tem que gostar do Aécio, tem que gostar do Alckmin, não pode gostar do Bolsonaro, eles querem fazer, tem que gostar do Dória, como é que pode? A gente contrata milhões de pessoas em marketing, consultores e agências e não sei o que lá, e a porcaria do Bolsonaro vai lá com uma prancha de surf dando entrevista e consegue chamar mais gente do que a gente, que negócio é esse, como é que pode, né? É que esse pessoal está pensando o contrário, eles estão pensando na era anterior, antes da informação descentralizada e distribuída, né? E esse que é o problema desse pessoal. Eles continuam com o paradigma de que se você tiver uma equipe de marketing com não sei o que lá e coisa e tal, que você vai conseguir fazer e acontecer. E eles não começam a perceber que o que está acontecendo com o povo é justamente uma ojeriza a esse sistema de dominação de equipe centralizada, de Rede Globo, de centralização de propaganda e coisa e tal. É exatamente, cara, o pessoal rejeita esse tipo de coisa, né? O pessoal quer autenticidade, quer a coisa espontânea, que é o que o Bolsonaro faz. Então, quando eles tiraram o Bolsonaro em 2022 e ele não perdeu o apoio, aí o pessoal apavorou. Não, como é que a gente vai fazer para tirar o apoio do Bolsonaro? Aí acusaram ele de importunação de baleia, roubo de mexerica, sei lá o quê, de falsificação de cartão de vacina, um monte de coisa que não tinha lógica nenhuma, né? Nada de nada, e não conseguiam tirar a popularidade do Bolsonaro. Aí inventaram a história do golpe, porque... Vamos combinar, não teve nada naquele negócio, né? O protesto do dia 8 de janeiro foi um protesto que deu errado, evidentemente, mas não teve nada de golpe, não tinha nenhuma chance de acontecer golpe ali, né? Mas inventaram o golpe do Bolsonaro, decidiram que vão condenar Bolsonaro. Esse é o plano do PSDB, do PSD, da galera com dinheiro do Dória, da galera com dinheiro ali do PSDB, que tá abastecendo Alexandre de Moraes para ele condenar o Bolsonaro, porque aí eles conseguem a terceira via. Não que aí a gente vai ter a terceira via, que vai ser uma maravilha, que vai aparecer o Aécio, vai aparecer o Dória e vai ganhar a eleição brasileira em 2026 porque não vai ter o Bolsonaro. E não vai acontecer isso, a gente sabe que não vai acontecer isso, né? E aí, esse pessoal agora viu que deu problema, né? Ainda mais agora eles viram que deu problema. A direita está mais viva do que nunca, né? O bolsonarismo está mais vivo do que nunca. Com as manifestações de ontem, mostrou que, olha, não fez nenhum arranhão na imagem do Bolsonaro essa história toda. Eles estavam achando que isso ia prejudicar Bolsonaro e coisa e tal, e não vai acontecer isso não.
Agora, o Lula está apavorado com a questão do Senado. Porque é o que eu falo para vocês, a solução desse problema todo sempre esteve aqui no Brasil mesmo. A gente não precisava do Trump. Se o Trump não fizesse nada, a gente conseguiria resolver esse troço do mesmo jeito. Agora, é verdade, temos que agradecer o Trump porque ele está resolvendo esse problema de forma mais rápida. Né? A gente conseguiria resolver do mesmo jeito como? Né? Elegendo o Tarcísio em 2026, o Tarcísio troca 3 ministros do STF, fazendo um bom Senado em 2026, a gente troca mais um via impeachment, e aí pronto, já temos maioria no STF, já dá para desfazer todas as lambanças que esse pessoal fez. Qual que é o problema dessa estratégia nossa que a gente ia acabar fazendo? Se não fosse agora em 2026, ia ser em 2030, 2034, ia acontecer inevitavelmente, porque a direita está crescendo no Brasil cada vez mais. Não tem esse negócio. O Lula teve que fazer tudo que podia e mais algumas coisas que não podia para ganhar em 2022. Não consegue repetir isso. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Biden lá nos Estados Unidos, a mesma coisa que aconteceu com Alberto Fernandes na Argentina. Não vai conseguir se reeleger, né? E a direita voltando, vai voltar com mais força no final das contas. E aí, o que acontece nessa história? O problema é que, para trocar os 3 ministros do STF, isso só vai ser trocado no ano de 2030. O último ministro que sai em 2030. Acho que é o Gilmar Mendes, eu não tenho certeza não. Mas é um dos 3 aí que vai sair só em 2030. Aí o que acontece? Só em 2030 a gente conseguiria resolver esse problema, que é o quê? Inocentar Bolsonaro completamente, acabar com todas as acusações contra ele, acabar com essa idiotice de censura às redes sociais que o Alexandre de Moraes vem fazendo, e depois acabar com a questão da impunidade do Lula. O Lula tem que ir para a cadeia pela questão do INSS, né? Ok que os processos todos da Petrobras e coisa e tal do Petrolão já venceram, já prescreveram todos, mas tem escândalo novo, tem o escândalo do INSS, o Lula tem que ir para a cadeia por isso também, né? E outra coisa importante é liberar o pessoal do 8 de janeiro, que é um absurdo que está acontecendo com o pessoal do 8 de janeiro. Mas repara, a gente conseguiria resolver tudo isso, mas numa janela de aqui até 2030, né? Ou seja, o pessoal vai ficar preso um tempão, o Bolsonaro vai ficar preso um tempo, é uma coisa ruim no final das contas, né? O Trump entrando nessa parada, ele está acelerando esse processo que seria um processo natural de acontecer com o Brasil. O Lula está apavorado, ele está vendo o que está acontecendo. O Senado vai ser bolsonarista, vai ser da direita. E não vai ser só 17 não, tá? A gente vai eleger muito mais do que 17. A gente vai ter uma maioria folgada para fazer não só o presidente do Senado, como para fazer impeachment de ministro do STF. Aí que a brincadeira vai ficar divertida a partir de 2027. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.